Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Aberta. Um programa que, como o próprio nome indica, faz com que nós possamos abrir a nossa Bíblia, estudarmos e entendermos aquilo que Deus nos quer dizer através deste livro maravilhoso e intemporal. Este é um programa semanal e que, ao decurso de 3 meses, vamos estudar o mesmo tema. Esta vez, nestes primeiros 3 meses, o tema vai ser a carta do livro aos Hebreus, um livro da Bíblia escrito por Paulo, e todas as semanas teremos um convidado diferente para nos ajudar a entender este tema. Hoje contamos com a presença do nosso amigo Fernando Ferreira, a quem dou as boas-vindas e também agradeço pelo ter aceito o nosso convite. E vamos já começar com o primeiro tema desta semana, que é a carta para os Hebreus e também para nós. Vamos descobrir se esta carta que Paulo escreveu aos Hebreus era só, única e exclusivamente para o povo que vivia naquele tempo, ou se também podemos tirar lições para nós. E, Fernando, a primeira coisa que lhe pergunto, para lançar já também o estudo desta semana, é que nos possa fazer um pequeno sumário, um pequeno resumo do que estudámos esta semana e, aproveitando também o fato de ser o primeiro programa, também poder já aqui mostrar o que será todo este trimestre. Muito bem. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. E refletir sobre um tema tão importante como é a carta de Paulo aos Hebreus é uma oportunidade importante e única. O tema geral do nosso estudo é, nestes últimos dias, a mensagem de Hebreus. Na verdade, a epístola aos Hebreus faz uma projeção comovente e convincente de Jesus Cristo, do seu ministério, que tem um poder enorme sobre os leitores. Nós descobrimos nesta carta Jesus como o soberano do universo, entronizado à direita de Deus. Os anjos louvam-no e adoram-no. Jesus também aparece e é retratado como o sumo sacerdote, o glorioso sumo sacerdote. Ele também aparece como uma vítima, como uma oferta pelo sacrifício, e depois também é revelado como mediador. Portanto, uma série de revelações que o apóstolo faz para os seus leitores ou ouvintes e que, efetivamente, são importantes para cada um de nós. Neste discurso, Paulo também compara e ajuda a conciliar 2 realidades. Uma é a realidade temporal, histórica, mas também em comparação com uma realidade de dimensão celestial, com uma aplicação prática para todos nós. Os leitores de Hebreus, ou os ouvintes, conheciam bem os rituais judaicos e agora estavam a ouvir o Evangelho, e haveria que fazer um equilíbrio entre estas 2 visões e, portanto, ele apresenta o santuário celestial e o santuário celeste. Descobrimos também neste livro o sacerdócio levítico e Jesus como o sumo sacerdote. Os sacrifícios dos animais do tabernáculo são mencionados, mas Jesus aparece como o sacrifício supremo, e, portanto, transporta-nos daquilo que Jesus fez, que eles conheciam bem, para aquilo que Jesus é. Que Jesus é agora, sobretudo nesta era, que começou com a vinda, depois com a morte e a ressurreição de Cristo. Portanto, temos aqui um tema de estudo muito alargado, muito abrangente e profundo. Sempre que nós temos este tipo de estudo trimestral, eu não sei se o Fernando partilha da mesma opinião que eu, mas eu gosto particularmente quando estudamos um livro da Bíblia, um livro bíblico. Aliás, é isso também que nós queremos que o programa seja. O programa seja também uma alternativa que possamos ter, e vocês possam ter também, de pegar na Bíblia e estudar a Bíblia, porque é para isso que este programa serve. Até que ponto, e também pegando naquilo que acabou de dizer, que pontos é que nós podemos destacar no estudo desta semana para podermos aprofundar mais um pouco? O título, digamos, do nosso estudo, o tema, o título será A Carta para os Hebreus e para nós. A pergunta que nós podemos fazer é como é que nós podemos conciliar interesses de 2 públicos tão diversos. Um público de 100 anos, menos, do primeiro século, menos 100 anos depois de Cristo, e agora o público do século XXI. Bom, se eu tivesse que escolher um texto de Hebreus que pudesse mostrar como esta mensagem de Paulo é importante para aqueles tempos, como é para hoje, eu escolheria Hebreus 4. Eu vou ler numa versão, a Bíblia para Todos, acho uma versão com uma linguagem muito, muito atual, muito fácil de compreender, e é um texto que nos mostra a essência de Hebreus. Diz o texto: uma vez que temos um sumo sacerdote tão importante, Jesus, o Filho de Deus,
que chegou até à presença do próprio Deus, estejamos firmes na confissão da nossa fé, sabendo que o nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas, pois foi tentado em tudo como nós, sem cair no pecado. Aproximemo-nos, pois, com toda a confiança do trono da graça, e assim conseguiremos alcançar misericórdia e graça e encontrar ajuda no momento próprio. Eu penso que quando nós lemos um texto como este, nós sentimos um enorme privilégio, porque é um texto que nos faz uma revelação de um Deus, de Jesus Cristo, que viveu entre nós, mas que está diante do Pai, que intercede por nós. E quando nós lemos um texto como este, nós não conseguimos dizer que este texto é para os hebreus. Nós percebemos que este texto é para nós, precisamos dele. Era isso que eu lhe queria perguntar. Será que, e o Fernando dizia há pouco que este texto foi escrito para um determinado povo, será que nós somos assim tão diferentes daquele povo? E será que, depois de ter essa noção de se nós somos assim tão diferentes ou não daquele povo, como é que isto pode ser importante para nós hoje em dia? As necessidades essenciais do ser humano são constantes, independentemente da época. E quando nós lemos o apóstolo Paulo, nós sentimos que ele tem uma linguagem inclusiva. A forma como fala, nós lemos-la como sendo para nós próprios. Muitos eruditos têm classificado esta carta como um sermão. E eu diria como um poderoso sermão. E, portanto, o apóstolo fala na primeira pessoa do plural. Quando nós lemos esta carta de Paulo, nós sentimos-nos efetivamente envolvidos. Há um outro texto, e eu seguiria o segundo texto que eu escolheria desta carta. Vou ler numa outra versão ainda, é a Bíblia Viva. Eu acho um texto impressionante, porque nos mostra como é que ele fala para eles e fala para nós. Esta versão diz-nos assim: visto que temos, estou a ler Hebreus 12, visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé, observando-nos da tribuna principal, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés que nos derrubam. E corramos com perseverança a carreira especial que Deus propôs diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois ia ter. E agora está sentado no lugar de honra ao lado do trono de Deus. Bom, uma leitura como esta é impressionante. E nós percebemos que o apóstolo Paulo fala de uma maneira que nos envolve, nos põe no centro da mensagem. Portanto, eu penso que isso é importante para cada um de nós, estes dias. Né? Nas suas cartas ele tinha uma linguagem diferente. Não era na primeira pessoa, normalmente era na segunda pessoa. Por exemplo, a carta aos Gálatas. Ele diz, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? Ele tem um discurso muito, muito direto, mas falando da segunda pessoa. Agora, na carta aos Hebreus ele fala e nós, quando lemos, envolvemos-nos. Ali percebemos que ele está a falar para os Gálatas, embora também esteja a falar para nós. Mas na carta aos Hebreus a linguagem é muito mais direcionada e, portanto, vamos ter o privilégio de estudar durante 3 meses uma carta, um livro, um sermão impressionante, não é? Paulo tinha a necessidade, em todas as suas cartas, e desta também nos Hebreus, de não apontar o dedo às dificuldades que determinado povo vivia ou aos pecados que tinham, mas sim como para realçar a forma como eles podiam ser se entregassem a Deus. Nesta carta aos Hebreus, Paulo tem a necessidade ainda maior de lhes mostrar quem é o Jesus, quem foi aquele Jesus que foi crucificado e aquele que intercede por nós agora. Claro que, embora o Paulo fale muitas vezes no problema, ele ocupa-se muito mais a falar da solução. Efetivamente, nós podemos ficar deprimidos quando falamos nos problemas constantemente, mas se procurarmos encontrar soluções, encontraremos aqui realmente um caminho extraordinário para o nosso estudo e para a reflexão. E a nossa lição divide-se em 5 pontos muito interessantes, todos eles oportunos. Começa com uma história grandiosa da Igreja primitiva, do Evangelho inicial. Depois evoca tempos de luta da Igreja do primeiro século. O próprio apóstolo Paulo teve momentos difíceis na sua vida. Depois conforta e motiva os abatidos. Convida os crentes a unirem forças. Há uma progressão muito interessante. E conclui referindo os perigos dos últimos dias. Portanto, aqui temos 5 pontos que são importantes e que nos ajudam a ter uma noção da mensagem que ele queria apresentar a cada um de nós. Não é? E ele começa então com essa história gloriosa. Nós se lermos, por exemplo, em Hebreus 2,
Hebreus 2, 3 e 4, ele diz-nos, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A grandiosidade da salvação, a grandiosidade do Salvador, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Testificando também Deus com eles por sinais e maravilhas e várias maravilhas, sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Quer dizer que ele põe-nos diante de uma igreja em grande poder. E nós podemos perceber que estes crentes, pela linguagem, eles não ouviram Jesus diretamente, ouviram os apóstolos, mas eles conheciam muito bem os milagres de Pentecostes, a grandiosidade que a igreja alcançou no Pentecostes, tomaram conhecimento de conversões milagrosas e, portanto, eles podiam e compreendiam essa igreja. É quase como Paulo lhes apresentasse primeiro este começo glorioso que o Fernando acabou de falar, mas depois apresenta-lhes um outro lado mais complicado, que é a parte da luta. Ele apresenta a continuidade, porque há uma reação. Aliás, a lição fala-nos nisto. Quando os povos olhavam para os cristãos, devido ao seu estilo de vida, devido à sua filosofia de vida, devido à sua mensagem, sentiam uma certa hostilidade. Aliás, eles eram hostis. Paulo foi prisioneiro muitas vezes, foi perseguido. Ele, aliás, de perseguidor tornou-se perseguido, porque, efetivamente, as pessoas, quando aceitavam o caminho, como é chamado em Atos, eles eram muitas vezes perseguidos, incompreendidos. E ele dá-nos o exemplo de Moisés. Diz-nos que Moisés preferiu abandonar a glória da corte egípcia para seguir a Cristo e receber o opróbrio de Cristo. Portanto, aqui fala-nos também em sofrer por amor de Cristo. A igreja do primeiro século, e não foi só desse momento, aliás, a perseguição e o sofrimento foi-se agravando ao longo dos séculos seguintes. A igreja passou por momentos muito difíceis e, portanto, o apóstolo Paulo segue esse caminho. Mostra a igreja inicial, poderosa, depois mostra esse tempo que eles estavam a passar com dificuldades, algumas perseguições, e então ele procura confortar os abatidos. E nós lemos que ele percebeu que aqueles que tinham sido vitoriosos, mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, começou-se a notar algum cansaço. O conflito a longo prazo vai desgastando. Sim, até porque Paulo, a determinada altura, diz-nos que os hebreus continuavam a enfrentar muitas dificuldades, apesar de, a determinada altura, até serem bem-sucedidos. Claro. Isto hoje ainda acontece. Uma pessoa que é crente, muitas vezes é visto de uma forma preconceituosa. Isso aconteceu naquela altura. Sim, e às vezes até o fato de sermos crentes podemos até pensar que a vida será mais facilitada porque temos um Deus que tudo pode, e às vezes podemos ter a debater com a dificuldade de que tenho um Deus que tudo pode, com Ele eu posso atingir tudo, no entanto, porque é que ainda me continuam a acontecer coisas más? Claro, antigamente havia uns campos de batalha na nossa história, e os príncipes que normalmente comandavam essas tropas que iam para a guerra, eles não iam ter momentos fáceis. Eram príncipes, tinham a glória de ser príncipes, a honra de ser príncipes, mas no campo de batalha eles eram soldados e, portanto, tinham que enfrentar o inimigo. Isto acontece na vida espiritual. Essa relação com Deus é nobre, enobrece-nos. Aliás, temos um sacerdote, como vimos, à direita do Pai, mas a luta continua. E, portanto, aí é que o apóstolo Paulo sente necessidade de encorajar os crentes a continuarem e a resistirem. Aliás, o texto de Hebreus 3,12 é o passo seguinte. Ele diz-nos: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente para se apartar de Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Quer dizer que ele sentia que havia uma necessidade de os cristãos se unirem, se apoiarem, porque os tempos eram difíceis. E ele realmente conforta. Os vitoriosos estavam cansados, o conflito continuava e havia o risco de desânimo. E a lição até nos fala no problema de Elias, na depressão de Elias. Exatamente. Porque às vezes nós pensamos que o que estava a dizer há bocadinho, se sou crente,
estou ligado a Deus, eu nunca vou entrar em desânimo. Isso não é a realidade que a Bíblia nos retrata. O próprio Elias entrou, depois de um grande momento de glória do seu ministério, entra num momento de depressão. E como crentes temos que ter isso em conta. Aliás, há um textozinho que aparece no nosso manual de estudo, que é de Ellen White, que diz o seguinte: enquanto esteve sob a inspiração do Omnipotente, tinha resistido à mais severa prova de fé. Tinha sido exaltado acima da medida e a reação foi tremenda. Esquecendo-se de Deus, Elias fugia sem destino até que se encontrou num árido deserto. Este texto é incrível e mostra-nos a realidade humana, porque fala-nos na depressão de Elias, e fala no deserto de Elias. Diz que ele fugiu sem destino até que se encontrou num árido deserto. Elias estava no deserto. Os israelitas estiveram no deserto. João Batista esteve no deserto. Jesus também começou o seu ministério no deserto. E nós temos que pensar que os cristãos também têm, por vezes, um deserto para atravessar. E, portanto, embora percebamos a grandiosidade e a glória da carta e da mensagem, mas há um deserto a passar. E então ele convida a unirem forças. Esse é o quarto ponto da nossa reflexão. E nós, como podemos ver no manual que disse há pouco, que Paulo não se coibiu de dizer aos hebreus, ou de chamar as coisas pelos nomes aos hebreus. Começa por lhes mostrar a grandiosidade daquela igreja e depois começa por lhes falar dos problemas que sobreviriam, mas também faz esse apelo à união de forças. E a determinada altura, Paulo dá até algumas instruções de como reagir. Exatamente. Aliás, quando nós vamos a Hebreus 5, o versículo 12 a 14 é muito, muito interessante. Diz: porque já devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não do sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Aqui temos que ele fala numa necessidade de alimento, de progressão, de mais diligência. E é reconfortante ver, voltando à ideia, ao episódio de Elias, que a lição também fala nela, como é que Deus restaurou o ânimo de Elias. Elias estava deprimido, os cristãos da igreja primitiva estavam a passar por um momento difícil, mas quando nós lemos o texto de 1 de Reis 19, mostra como é que Deus ajudou Elias naquele momento. Primeiro diz que Elias se deitou e dormiu. Ele, para a sua depressão, precisava disto. Deitou-se e dormiu. O anjo chegou e tocou e disse: levanta e come. E deu-lhe pão quente e água. É muito interessante, quando nós entramos num lugar onde há pão quente, isto tem um impacto sobre nós impressionante. O pão quente abre o apetite a toda a gente. Só o cheirinho. É verdade. Agora, Elias estava num momento difícil, num momento de desânimo, e Deus o anjo traz-lhe pão quente e água. E ele tornou a deitar-se. E o anjo volta a tocar-lhe e diz: levanta-te e come. E depois daquela experiência, mais adiante no texto, dizia então que Elias, depois de alguns pormenores do episódio muito interessante, diz que Elias então conseguiu ouvir uma voz calma e suave. Os crentes cansados de hoje precisam do alimento sólido da palavra de Deus. É a solução do apóstolo Paulo. Como pão quente e como água fresca. A palavra de Deus é esse pão. Talvez precisem de aprender a descansar. Muitas vezes podemos trabalhar demais, correr demais e não ter tempo de descansar, para que possamos ouvir aquela voz mansa e delicada. Portanto, nós somos, há bocado perguntávamos se há diferença entre o povo de Israel, aliás, o povo cristão, hebreu, depois de Cristo, e nós. Aqui estamos a falar de Elias, muito tempo mais atrás, do Antigo Testamento. As necessidades são as mesmas. Nós precisamos ter este encontro com Deus, precisamos de nos alimentar espiritualmente, precisamos do pão da vida, precisamos de tempo de relaxamento, tempo de descanso, tempo de meditação, de reflexão. Isso é que vai fortalecer para os dias da nossa vida. A última parte da nossa lição, ele fala sobre os últimos dias. É muito interessante. Aliás, ele logo começa o livro, em Hebreus 1:1, dizendo: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho.
Últimos dias é uma expressão que ele utiliza recorrentemente ao longo do texto, e isto imprime uma certa urgência no discurso de Paulo. Quando nós falamos nos últimos dias, nós estamos a falar de últimas oportunidades e portanto, precisamos de as compreender. O santuário terrestre, o tabernáculo, tudo isso procurava ajudar os crentes a compreenderem o tempo em que viveriam. Nestes últimos dias, o que é que significa? Os últimos dias da época da Igreja, o apóstolo Paulo estava a falar nisto, eram os últimos dias, porque eram os dias depois da vinda de Cristo, mas também os dias antes da realização das promessas de Deus. É importante que nós vemos na história bíblica que antes de grandes acontecimentos havia grandes provações, grandes problemas. Por exemplo, quando o povo de Israel ia entrar na terra de Canaã, logo na primeira aproximação da fronteira, os espias, que foram homens escolhidos, acabaram por ser eles próprios a desanimar o povo e procuravam criar um líder para retornar ao Egito. Passados 40 anos, eles tiveram uma segunda aproximação a esta fronteira e os israelitas começaram a envolver-se. O Balaão não pôde ter efeitos sobre eles, não os pôde amaldiçoar, mas envolveram sexualmente com os povos vizinhos, adoraram os seus deuses e isto teve um impacto tremendo. De maneira, nos últimos dias, ele apresenta-nos uma necessidade. É uma necessidade comum, mais uma vez, a eles e a nós. Ele diz, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E ele diz mais, logo adiante, no mesmo texto, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Aqui temos uma mensagem para o tempo do fim, que era aquele tempo que Paulo vivia, mas também é mais próximo de nós ainda, porque ele diz que mais um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não passará, e não tardará. Aqui temos a necessidade da paciência, que é a perseverança. Curiosamente, o Apocalipse também fala nisto, porque diz que a Igreja do fim, a Igreja dos últimos dias, a Igreja remanescente, uma das suas características será, ele diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esta palavra paciência convém que reflitamos sobre ela. A palavra grega que é usada aqui é uma palavra que é traduzida no conceito grego por capacidade de resistir, ou resistir com bravura. Será que é isto que o apóstolo estava a tentar dizer? Na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, a mais antiga tradução da Bíblia, aparece 25 vezes o termo e 80 vezes o verbo, portanto o substantivo e o verbo. Onde a palavra grega é traduzida sobretudo por esperar em Deus. Portanto, quando ele está a dizer necessitais de paciência, ele está a dizer nós necessitais de esperar em Deus. Um texto que vem da Septuaginta, que é o Isaías 40, diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui temos a ideia de paciência. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Portanto, nos últimos tempos, é importante que nós, os crentes, renovemos a paciência. Renovemos realmente esta capacidade, esta aprendizagem de esperar em Deus. Há aqui uma noção que Paulo nos deixa, que é a noção que eu queria que depois o Fernando também conseguisse ou nos falasse sobre a aplicação que nós podemos ter destes conceitos hoje em dia, na nossa vida, nas nossas rotinas, no nosso dia-a-dia. Paulo fala-nos sobre o facto de nós termos que unir as nossas forças num mundo cada vez mais só. Como é que nós conseguimos unir as nossas forças? E ainda mais, ele fala-nos em amor, em boas obras. Ellen White, no Profetas e Reis, fala em fé, oração e trabalho. Diz que Deus conhece as nossas necessidades. O seu infinito amor e a sua compaixão são incansáveis. Como é que nós podemos pegar em todos estes conceitos e aplicar, ou quão difícil é aplicar nos dias de hoje, onde o mundo nos mostra cada vez mais a necessidade de agirmos por nós mesmos e não tanto unidos em comunidade? Esta ideia que estávamos a desenvolver, que se liga aqui, é a questão da paciência, voltando a ela, que é esperar em Deus. Eu penso que esse é a solução para o problema do crente do século XXI. Portanto, a paciência dos santos ou a perseverança dos santos significa que agora,
que falta muito menos tempo para que Cristo venha do que na época do apóstolo, em que ele escreveu a carta ou que pregou o sermão, é importante aprender a esperar pacientemente no Senhor. Isto é fundamental. Porque ele realmente, digamos, podemos resumir três ideias de toda a lição. Primeiro, ele exorta-nos a agarrar firmemente à confissão da sua fé e a fixar os olhos em Jesus. Exorta-os contra a imoralidade e a avareza. E depois exorta-os a não abandonar a congregação, a respeitar e obedecer aos líderes e a esperar pacientemente no Senhor. Portanto, esta é a ideia geral que nós podemos descobrir nesta lição, onde o apóstolo Paulo nos aproxima de Deus, dá-nos uma visão de Deus, de Jesus Cristo, e depois ajuda-nos a viver aqui, esperando pacientemente nele, porque ele é o que opera em nós, o querer e o efetuar, também segundo as suas palavras. É basicamente então um lembrete de dizer-nos que as coisas podem ser muito difíceis, pode-vos correr muita coisa mal, no entanto, há esperança e, no entanto, não se esqueçam de que vocês estão com aquele que é o dono de tudo, que é o Todo-Poderoso e que tudo consegue. Claro. O texto que lemos inicialmente encaixa perfeitamente aqui. O texto que escolhi como, digamos, um verso que englobasse esta mensagem. Aproximemo-nos, pois, com toda a confiança do trono da graça. E assim conseguiremos alcançar misericórdia e encontrar graça e ajuda no momento próprio. Quer dizer, quando nós olhamos para estas dificuldades que o apóstolo depois enumera, nós temos que voltar ao princípio, e é isto. Aproximemo-nos, pois, com toda a confiança do trono da graça. Ele vai nos ajudar, vamos encontrar a ajuda no momento próprio. Esta é a ideia que nós encontramos nesta lição, que naturalmente podemos explorar, podemos desenvolver, porque ela é muito profunda e encerra grandes lições muito práticas para o nosso dia-a-dia. Hebreus, então, é uma lembrança de esperança e de certeza. Exatamente, porque Jesus é a esperança. Muito bem. E, portanto, se ele revela Jesus, revela a esperança. Muito bem. Fernando, muito obrigado por ter aceito o convite e por nos teres ajudado também a entender melhor este tema que estudámos esta semana. A todos os nossos telespectadores e ouvintes, agradecemos a vossa presença connosco e convidamos já para a próxima semana para mais um estudo aqui no programa Bíblia Aberta, na antena da Novo Tempo Portugal e também da Rádio RCS. Obrigado.